Boa noite, boa noite. Deixa eu me arrumar isso aqui. Vamos ver se a luz está bem. Boa noite a todas, boa noite a todos. Deixa eu organizar. Semana passada nós não conseguimos fazer nossa live, como foi marcado, né? Tivemos problemas técnicos. A conexão não estava legal, eu estava caindo, então a gente preferiu desmarcar e remarcamos para hoje. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Nossa conversa, nosso papo hoje é com o Dr. João Júnior, advogado, economista, mas nós vamos falar mais hoje na área do direito, né? Porque ele mexe com o direito previdenciário. Que não é exatamente o nosso tema, mas o BPC, a lei, o LOAS, né, mais conhecido como LOAS, está dentro aí das atribuições, né, do Dr. João Júnior, e é disso que nós vamos falar nessa noite, né? Vamos falar um pouco sobre BPC, o BPC idoso, o BPC PCD, né? Então chama aí o pessoal. Quem tem interesse nesse benefício para idosos, no benefício para pessoas com deficiência, que você possa estar aí convidando, envia aí no aviãozinho para ter os contatos, para que a gente possa bater um papo assim bem legal e ficarmos mais informados, ok? Então o pessoal está entrando aí, o Dr. João Júnior já entrou. Ok, então vamos lá. Bem-vindos e bem-vindas. Boa noite a todos e a todas. Nós só estamos com pouquíssimas pessoas ainda, né? Estamos subindo aí. Vamos dar mais um tempo. Convida aí o pessoal, convida teus contatos. Vou fazer o mesmo por aqui. Como eu falei, né? Semana passada, como eu estava falando, semana passada não foi possível a gente continuar com a nossa live, porque estava com uma conexão bem ruim, estava caindo, né? E nós decidimos então deixar para hoje, né? Remarcamos e aqui estamos. Agora sim, agora todo mundo aí mandando o convite, convidando o pessoal, porque a live vai ficar salva, é verdade, mas se tiver gente... quanto mais gente interagindo conosco, perguntando, fazendo perguntas, até mesmo se quiser subir aí, né, para participar ao vivo, do nosso ao vivo, serão bem-vindos, né? Então, convida aí o profissional que está em formação ainda, estudante, de pessoal das universidades, pessoal do EAD, e de modo geral, pessoal, todo profissional que está... ainda em formação, né? E aqueles profissionais também que já atuam na nossa área, que já atuam na área do serviço social, né? Ou que atuam em outra área, mas que quer estar conosco, né? Porque a gente nunca sabe tudo, não é verdade? Todos os dias, todas as lives eu aprendo mais aqui, e isso é isso mesmo, é uma construção coletiva. Juntos nós vamos trocando informações, trocando saberes e ficando cada dia mais conhecedores, né? Uns com os outros. Boa noite, Rosana. Então eu vou mandar o convite agora aqui para o doutor João Júnior. Agora só um momento que eu preciso dar um informe aqui, que semana passada eu acabei esquecendo. E eu não posso deixar começar essa live sem dar esse informe, que é justamente sobre a nosso... Alguém está falando comigo aqui, não vou poder falar agora, infelizmente. É sobre o nosso congresso que eu quero falar, pessoal. Congresso do Serviço Social de 2022, e será online, não é? Será de 11 a 13 de outubro de 2022. As inscrições já estão abertas. Vai ser 100% online.
e, portanto, gratuito. Uma oportunidade de ouro para a gente participar, tá certo? Vou aqui já aceitar o doutor João Júnior, que ele já vê. Boa noite a todos e a todas que estão entrando. Sejam bem-vindos à nossa live. Vamos falar hoje sobre BPC, PCD. Eu te aceitei. Ô, doutor João Júnior, já te aceitei aí. Tudo bem? Já vai? Deixei ele lá fora. Eu não vi. Eu não sabia. Não tô conseguindo. Tô aceitando aqui. Só uma... Como é que a gente sabe se tá carregando? Agora vamos aceitar. Ah, entrou. Cheguei. Oh, Cheguei. boa noite. Boa noite, boa noite, Boa doutor. noite. Tudo bem aí? O som tá bom? Tá certo. Tá saindo bem? Você tá ouvindo bem? Vindo bem. Certo. Agora eu acho que eu estou um pouquinho mais para cima. Hoje quem tá muito para baixo sou eu. Assim, eu acho que melhorou, né? Você tá bem aí? O vídeo tá bem, a imagem tá boa. Você tá me ouvindo bem? Fala um pouquinho aí, João, para eu ver se tá tudo certo aqui no seu áudio. Será que ouve? Será que ouve? O doutor João Júnior não está aqui. Será que fui eu que caí, gente? Alguém pode falar aí para mim, dar um retorno aí. Eu estou online ainda, porque eu não consigo ver o João Júnior aqui. Cheguei de novo. Eu estava com um delay aqui, estava com atraso. Aí eu saí e entrei novamente. Entendi. Mas então, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Eu também estou te ouvindo, o áudio tá bom. Acho que hoje vai dar certo, hein? Se Deus quiser. Hoje vai dar. Já deu, já. Carlete, obrigada. Pode falar, desculpa. Já deu certo, já. E é isso, pessoal. Aí está, né? Seja bem-vindo, doutor João Júnior. Vamos Obrigado. nosso bate-papo. Eu quero começar. Eu não preciso mais de apresentação, todo mundo já, a maioria já me conhece, talvez não os seguidores, os seus seguidores talvez não me conheçam, né? Meu nome é Vilma Araújo, eu sou assistente social de formação, atuando hoje no município de Osasco, na atenção, na proteção social básica, não é? E, assim, minha formação foi 100%, aliás, 100% não, mas foi EAD, apenas as provas é que eram presenciais, mas eu tive uma formação EAD, não é? E eu, assim, o objetivo dessas lives no início era justamente dar esse apoio para as pessoas que estão aí, para os profissionais em formação, de todas as modalidades, obviamente, mas, sobretudo, na modalidade EAD, que é aquele pessoal que tem mais necessidade mesmo de um apoio. E nós estamos aqui para isso também. Apesar que os nossos convidados, eles são de universidades presenciais, de diversas universidades pelo país inteiro. Já tivemos doutores em psicologia social na nossa live, agora doutor
em direito, né, um advogado, mas também com formação também na área de economia, não é isso? Exato, exatamente. Advogado e economista, e eu vou deixar você se apresentar agora. Tá bom, boa noite a todos. Boa noite, Vilma, boa noite a todos que estão nos assistindo. Meu nome é João Júnior, eu sou advogado e economista, como a Vilma falou, né? Atuo aí nas áreas de direito previdenciário, direito civil, já há alguns anos, tentando trazer alguns benefícios aí para os mais carentes, né? Os menos abastados. Durante a minha formação, durante a minha... Quantos anos exatamente? Oi? Você falou que já atua no direito civil já. Ah, sim, eu já tô há 29 anos na estrada aí, né? E na minha formação acadêmica, eu fiz alguns estágios, dentre eles eu posso destacar um estágio importante que foi na magistratura, né, no Tribunal de Justiça, e colaborou bastante com o meu estágio e depois ajudou bastante também iniciar e continuar aí na carreira profissional, né, desenvolvendo os meus trabalhos aí, como eu disse, tentando sempre ajudar e trazer os melhores benefícios e resultados aí para as pessoas mais carentes. Que maravilha, né? Que tão importante para os nossos dias, né? Essa busca de Sim. olhar para a população mais carente, mais necessitada. E diga-se de passagem, só aumenta cada dia nesse país, né? Mais famílias necessitadas, mais famílias abaixo da linha de pobreza. Infelizmente, essa é uma realidade que tem voltado, não é aquela realidade de 15, 20 anos atrás, de pessoas paupérrimas, abaixo mesmo da linha de pobreza, beirando não, pessoas, a maioria dessas pessoas tá mesmo ali na linha de miséria, infelizmente. Muita gente é considerada já na linha de miséria nesse país. Isso E você sabe que, desculpa, você sabe que a pandemia veio para piorar a situação, né? E é assustador o número de pessoas que procuram a gente dependendo de algum benefício previdenciário. Tem os auxílios aí governamentais que a gente sabe que isso, a gente não tem a certeza que isso vai perdurar, né? Que isso seja um benefício perene, mas as pessoas assustadas com isso procuram a gente e dependem. O número de pessoas que dependem de benefícios assim cresceu, viu, mano, numa progressão assim geométrica. Então tem pessoas que realmente necessitam disso para continuar sobrevivendo. E é lógico, a gente faz uma peneira, né? Tem pessoas que procuram e a gente na nossa peneira sabe que não necessitam. Aí a gente aconselha, poxa, deixa isso para uma pessoa que realmente necessita, que precisa, que está passando por um período difícil, chefe de família. Hoje não tem mais chefe de família, né? A Constituição equiparou o homem e a mulher de uma forma igual. Mas a gente sabe que na prática o desemprego está caindo mais ainda nos homens, né? As mulheres elas já vinham enfrentando aí por uma questão de discriminação ou alguma coisa nesse sentido, problemas no mercado de trabalho, mas isso veio, assim, avassaladoramente em cima dos homens, né? Então, sorte daquele, por exemplo, que já tem um requisito para conseguir um benefício assistencial, porque nas peneiras que a gente faz, muitos procuram, a gente fica realmente sentido, mas acabam não tendo direito, né? Ou falta o requisito daquela questão de 1/4 da renda familiar para conseguir um BPC, ou falta a questão de idade, porque hoje a idade para isso são 65 anos, né? Poxa, mas doutor, falta alguns meses para completar isso, mas infelizmente o INSS acaba negando, né? E a gente a gente não quer colocar ninguém em aventura que sabe ou alimentar a esperança que não vai ter. Então eu já, assim, às vezes, né, eu sempre tenho que falar a verdade, mas muitas vezes a gente sente muito, mas já nem toca o processo à frente, porque sabe que o INSS vai indeferir. Esse é o quadro atual do Brasil, não adianta querer colocar o sol para a peneira, né? A realidade é essa,
E, sinceramente, viu, perspectivas aí, se você me perguntar de perspectivas, eu vejo o INSS, por exemplo, fazendo multirões aí, os funcionários são aguerridos, né? Os funcionários são muito trabalhadores, mas também tem limites, né? Para você ter uma ideia, um benefício previdenciário teria que ser concedido no prazo máximo de 60 dias, é a lei que fala isso, não sou eu. Mas pelo volume de trabalho, a falta de concursos para técnicos, né, do INSS é grande, e a gente já alerta que esse prazo aí pode demorar até o dobro, se for o caso, né? Nós temos notícia com relação a isso. Um único técnico, não é para um único técnico para uma população imensa de Osasco. E nós tivemos notícia, inclusive, que um técnico que era muito conhecido, muito atuante no INSS da região ali de Osasco, ele veio a falecer, inclusive. E sabe-se Deus, né, o que acarretou esse adoecimento desse colega a ponto dele vir a óbito. Ele era uma pessoa muito atuante, muito conhecida. Hoje tem uma outra colega que substituiu ele. Mas, assim, as queixas são as mesmas, a demanda é imensa para a quantidade de técnicos. E, de fato, como você falou, a espera era de até 65 dias. Nós temos pessoas que estão quase um ano esperando o BPC. Pessoas, inclusive, que nós fizemos o acesso, né, no nosso espaço lá do trabalho, nós fizemos o acesso e pessoas que estão quase um ano já esperando esse BPC. Pessoas que têm direito, que já têm a idade, que a renda per capita Um quarto do salário da renda familiar. Sim, tudo. Todos os critérios para entrar, para ter o acesso, mas, infelizmente, a fila de espera é imensa, né? Mas na minha rotina de trabalho, acho que é bom falar para enriquecer a nossa live, eu não paro, eu não desisto no indeferimento do benefício do INSS. Quando o interessado recebe a cartinha lá de indeferimento, eu falo, então vamos entrar na via judicial, para aquelas pessoas que eu vejo que têm direito, né? Eu também não vou colocar numa aventura jurídica quem eu tenho certeza que o benefício que o INSS negou por não ter os requisitos legais. Agora, as pessoas que têm condições, se encaixam nos benefícios, eu falo, não, vamos à frente. Vamos bater as portas da Justiça Federal, porque a Justiça Federal ela tem a competência para conhecer de ações previdenciárias, normalmente é Juizado Especial Federal Previdenciário, né? Então, é mais um que se sobrecarrega por questão de indeferimento de um órgão administrativo, de um órgão autárquico, como é o INSS, né? Então, mas eu não causo desalento em ninguém, volto a dizer, não submeto ninguém à aventura jurídica, mas as pessoas que efetivamente têm direito falam, não, vamos avante, vamos bater a porta do Judiciário Federal Previdenciário. Aí sim, né? Um pronunciamento judicial é diferente, por quê? Porque não que o INSS não analise com critérios, analisa. Mas aí a jurisprudência ela pode seguir num outro ritmo, que não aquela visão do órgão autárquico, né? Então, eu sempre procedo dessa forma. Mas, doutor João Júnior, você está falando, você está se referindo à pessoa que teve o seu processo lá junto ao INSS, seu pedido de benefício indeferido, negado, no caso, né? Legal. Mas aqueles que continuam em análise, esses que eu falei para você, que já tem pessoas esperando já quase um ano, ela está em análise. Ela tem todos os... dá dentro de todos os critérios para o acesso. Né? Certamente não vai ser negado, não vai ser deferido. Só que a fila de espera é imensa. E é difícil explicar para quem tem fome hoje. Exatamente. Não daqui 4 anos. Né? É difícil explicar. A gente se comove em relação a isso. Imagina a pessoa receber uma notícia do profissional ou do órgão de indeferimento. Mas quanto tempo, doutor, vai demorar isso? Infelizmente, não dá para a gente precisar. Né? A partir do momento que a gente dá um prazo, a gente fica responsável pelaquela concessão. É difícil para a gente. Né? Então, eu faço o seguinte, olha,
Eu estou diuturnamente analisando aqui pelo aplicativo, pelo site, enfim. Quando sair qualquer novidade, o primeiro a saber vai ser você, porque você vai receber um comunicado do próprio órgão, Sim, né? Mas é uma situação que traz a gente aí a um certo desalento, viu? sim. É, nesses O últimos. que faz com que eu continue na área previdenciária é o gosto pela coisa, é o gosto de tentar ajudar as pessoas, né? Eu advogo também na área civil, né? Na área civil. E como eu estava tentando falar na outra palestra que infelizmente não deu certo, hoje a área civil se comunica muito com a área previdenciária. A questão dos relativamente incapazes, pensão alimentícia, enfim, hoje são áreas que se comunicam diretamente, né? Então eu procuro sempre unir os dois e a minha outra formação também em economia, para efeito de cálculos previdenciários, essas coisas, eu procuro sempre unir para sempre tentar dar um melhor resultado para o cliente. Porque o trabalho do advogado, do profissional liberal, e está no nosso estatuto isso, claramente, expressamente, nosso trabalho é de meios, não é de resultado. Porque a partir do momento que a gente promete um resultado para o cliente ou para o beneficiário, a gente fica responsável por ele, né? Então, eu já deixo claro que eu utilizo meios e técnicas para tentar obter o melhor resultado possível e nem sempre depende da gente, depende de terceiro. Mas eu volto aqui, eu queria deixar claro a minha ênfase em aplaudir de pé o trabalho desses profissionais esforçados, que são os funcionários e profissionais aí do INSS, que justamente pela falta de concurso público há alguns anos, né, eles fazem o melhor de si, né? Eles têm diretrizes para serem seguidas que não são eles que estabelecem, que é da diretoria ou presidência do próprio órgão, né? E eles fazem o melhor de si, né? Então não são eles não que têm culpa, Não, não é culpa. Não é absolutamente, culpa né? que eu Talvez deve. seja de quem estabelece, porque assim, o nosso ISS é uma autarquia já antiga, né? E talvez não tenha se atualizado com as regras da tecnologia e tudo mais para acelerar, né? Por outro lado, eles precisam de uma garantia de que aquele que está solicitando, aquele que está necessitando, pedindo o benefício para ontem, é aquela pessoa mesmo. Porque o que a gente vê de outro lado aí também, Vilma, e pessoal que está assistindo a gente, são as fraudes, né? Quantas vezes você liga aí a mídia e vê que pessoas estão se utilizando de má fé, documentação, principalmente CPF, dados de outras pessoas para conseguir benefício. Então hoje talvez seja um pouco mais demorado porque tem que fazer essa triagem, né? Você vê a prova de vida ela tinha parado com a pandemia, ela começou, ela era feita no órgão, depois mudou para os bancos que as pessoas tinham conta, agora está voltando, porque o número de fraudes cresceu assustadoramente, né? Então, o INSS, nesse sentido, eu não culpo a questão pela qual é lógico. A gente tem a parte sentimental, vai, um velhinho, o inválido tem que se dirigir até o INSS, depende de terceiros para levar para fazer uma prova de vida ou uma perícia, mas é uma segurança que o próprio INSS não tem que ter. Agora, o que poderia ser feito, por exemplo, que está longe disso, e é ilusório falar disso agora, seriam peritos, né? Ou funcionários a testar na casa da pessoa que comprove não ter condições de se locomover. O funcionário vai lá, testa a pessoa, checa o documento e tudo mais, vê que aquela pessoa felizmente está viva, né? Mas aí também depende de diretrizes, Doutor João, né, perdão, do órgão, né? existe, existe projetos para isso, né? Existe Vários, vários. 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 Mas para um projeto de INSS, depende de várias outras coisas, depende de emenda constitucional, que não é assim de um dia para o outro, né? A gente sabe que as pautas do Congresso Nacional estão lotadas, inclusive sobre esses assuntos também, Tem que ter né? muita vontade política, infelizmente é o que falta. Exatamente, eu acho que assim, eu não sei, por exemplo, tem PLs aí em andamento no Congresso Nacional, né? Porque o INSS ele se rege por lei federal, é órgão federal, né?
Então, tem projetos, tenho certeza que tem PLs aí já parados, ou que não teve, por algum motivo, não tiveram trâmite, ou não continuaram a ter andamento, sabe-se lá por quê, mas que já poderia ter definido alguma coisa nesse sentido. Porque, veja, quando você muda na pandemia a prova de vida, que pode ser feita no banco, aí não acaba a pandemia, mas ela dá um refresco que parece que está aumentando de novo. Aí pode ser aí tem que voltar a fazer no órgão. Então, essas pessoas que decidem assim, poderiam também decidir sem maiores delongas e burocracia? Não, a partir de agora a gente vai, né, o próprio INSS poderia fazer isso, estabelecer uma portaria de que a pessoa que comprovadamente incapacitada de se locomover, vai um funcionário lá, né? É uma coisa simples de se resolver, a gente sabe que tem trâmites burocráticos para resolver isso, mas não é uma coisa, tem coisa muito mais difícil, mais complexa para se resolver do que essa questão aí que poderia assim, ó, sabe? E Ser diga-se de resolvida. de urgência, de extrema urgência. É para Infelizmente, ontem, é para anteontem, precisa de 4 anos. Como é que uma pessoa vai poder esperar 4 anos para continuar sobrevivendo? Não tem condições, mas é isso que eu ia falar. Alguns né? Não tem condições. A morrem fo... antes de conseguir provar que estão vivos. Veja que paradoxo, como é terrível essa realidade. Mas alguns idosos ou pessoas com deficiência que estão acamados e esperando pelo um perito para fazer essa prova de vida no seu domicílio, alguns morrem esperando provar que estão vivos. Esse Exatamente. é o nosso país. Gente, é muito complicado. É assim, você estava falando, eu vou pegar aqui um gancho de alguma coisa que você falou que sua outra profissão, sua outra formação, que é a formação em economia, dá respaldo para os cálculos, enfim. Então, sei que tem muita gente aí que está interessado também, e os que não, alguns não estão nem vendo agora ao vivo, mas vai ficar salvo, muita gente vai poder olhar, vai poder ver essa live. E tem muita gente que tem essa dúvida, e eu queria conversar com você sobre isso nesse momento. Questão de cálculo, nós sabemos que para um idoso ou uma pessoa com deficiência acessar um BPC, um benefício de prestação continuada, ele precisa estar entre outros critérios, o salário que ele recebe, a renda per capita da família, tem que estar aí no máximo. A renda familiar. Renda Não, familiar. a renda familiar, então. Tem que estar no máximo aí numa per capita de um quarto do salário mínimo. Exatamente. Um Então, quarto do salário mínimo, né? isso aí eu É, acho que e, a maioria e, das o- pessoas sabe. Mas tem uma é, questão, e eu quero, só deixa eu ressaltar, viu, Vilma? Só deixa eu falar uma coisa em relação a essa questão do BPC. por favor. É bom falar o seguinte: para se ter um benefício especial, como é o caso do BPC Loas, não é necessário ter contribuído para o INSS. Então, muita gente pensa isso, entendeu? Não é necessário ter contribuído para o INSS para ter direito a ele. Mas tem um porém, que acho que muita gente não sabe. Esse benefício ele não paga, assim como na pensão, na aposentadoria, seja por qual forma for, o BPC Loas não paga 13º salário. 13º e nem deixa pensão. Nem deixa pensão. É um benefício que a gente chama de personalíssimo. É só para aquela pessoa mesmo. Tem gente Entendeu? que chega, tem pessoas que chegam no CRAS ou junto ao profissional, ao advogado, dizendo que quer acessar, eu quero minha aposentadoria, né? Mas aí a gente pergunta, você trabalhou, você contribuiu durante quantos anos? Não, mas não tenho tempo de contribuição. Ah, então não é a aposentadoria que você quer o benefício, não é, de prestação continuada, o BPC, que é um benefício social, né? Aí realmente não precisa ter contribuído. Isso é uma lei, está na LOAS, na Lei 8.742 de 93, onde entrou a política de proteção para quem necessita, porque até então só se aposentava, só tinha um dinheirinho todo mês lá, quem tinha tempo de serviço, quem trabalhou e fez a sua, durante anos e anos, né? 25, 30, vai subindo, 25, 30, 35,
fez a sua contribuição durante todos aqueles anos de trabalho, se aposentou por tempo de serviço, recebe seu saláriozinho ali durante o mês até o final da sua vida. Mas e era assim, e quem não trabalhou, quem não tinha, não conseguiu emprego durante tempo suficiente para recolher, não todo mês ali e ter o seu momento de aposentadoria, ficava amíngua, morriam porque não tinha outra forma. Tinha que depender de favores, tinha que depender das instituições de caridade. Né? Então, o idoso, a pessoa envelhecia, a pessoa mais pobre e que não conseguiu com tempo de serviço, envelhecia sem nenhum direito, morria amíngua. Então, em 93, a partir da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, criou-se, então, a política de proteção a quem necessita. É a partir daí que o idoso com 65 anos agora tem direito a esse benefício, que, novamente, a gente volta a dizer, não é uma aposentadoria, porque ele não paga 13º salário, como o doutor João falou, e também não deixa pensão por morte, né? A aposentadoria é outra coisa. Você contribuiu o tempo de serviço, quando você faltar nessa vida, você deixa a aposentadoria para o seu cônjuge, para o filho mais novo, de 18 anos, e todo final de ano tem direito ao 13º. No BPC LOAS, não, né? Chamam de LOAS, porque mais LOAS, na verdade, é o nome da lei. No benefício de prestação continuada, não, porque é um benefício socioassistencial e, inclusive, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a questão do benefício de prestação continuada. Depois a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Mas eu quero voltar àquele assunto, doutor João Júnior, que eu ia perguntar, a gente ia falar um pouco sobre essa questão de cálculos. Sabemos, como já foi falado aqui, que a renda familiar per capita não pode passar de 1/4 de salário mínimo. Mas existe uma coisa aí que é isso que eu quero falar um pouco, que você fala um pouco, sobre valores gastos que excedem, né, com alimentação especial, com fraldas, com medicamentos. Então, se o idoso ou a pessoa com deficiência, aquela família tem gastos com alimentação especial, com fraldas, medicamentos, consultas médicas, muitas vezes o SUS não oferece para esse especialista de uma consulta, pagar uma consulta cara. Esses valores, eles serão deduzidos também na renda mensal bruta da família, não é isso? Exatamente. Você falou de cálculos aí, eu me lembrei disso na hora, queria que você falasse um pouco sobre isso. Por favor. Todo o conjunto de outras despesas que tenham com o idoso ou com o PCD, importante falar que o PCD, ele não tem idade para requerer o benefício, tá? Ele tem que comprovar no mínimo 2 anos que ele tem incapacidade física, de locomoção, doença grave, mas ele não tem o requisito da idade. Isso. Tá? Então ele depende da idade. Infelizmente, Vilma, a lei, a letra seca da lei, ela fala 1/4 da renda familiar. Né? Bateu naquele 1/4 acima do que ele gastar, já não vai ter mais direito. E como é que, por exemplo, o órgão pode se assegurar disso? Se a pessoa declara imposto de renda, por exemplo. Hoje a gente sabe que há cruzamento de informações do Banco Central, Receita Federal e INSS. Né? Então, qualquer informação, se o interessado a benefício fizer um requerimento do BPC-LOAS e ele informar qualquer outra coisa, mesmo essas despesas extraordinárias que você está falando, que na verdade não são extraordinárias, são ordinárias, ou seja, é do dia a dia da pessoa que necessita disso. Né? Se houver alguma outra informação para efeito de imposto de renda, que é Receita Federal, Banco Central e INSS constatarem que está acima desse valor, a pessoa que declarou isso, ela pode até responder por uma eventual falsidade ideológica. Entendeu? Então, justamente por ter esse cruzamento de informações. Tá? Então, eu não aconselho ninguém a fazer isso, né? Porque, como eu te falei anteriormente da questão da fraude, o INSS, juntamente com a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, estão batendo muito em cima disso. Né? Esses órgãos, eles têm o serviço de inteligência deles, e as pessoas pensam que não, mas eles estão sendo monitorados.
Então, a pessoa que dá esse tipo de informação e se vangloria, eu consegui, a casa pode cair, falando português bem claro. Salvo, Então, salvo, doutor João Júnior, salvo se as informações forem de fato verídicas, não é? se Porque às forem vezes de fato. realmente o idoso ele precisa de medicamento especial, ele precisa de fraldas além da conta, ele precisa porque até o poder público oferece, né? No caso do município de Osasco, a Secretaria de Saúde, junto com a Ciência Social, oferece fralda, mas tem um número que não passa daquilo. E alguns idosos necessitam muito mais do que aquela quantidade que é doada. Então, quando o gasto é excessivo, e eles podem provar, entra nisso aí. Quando eles consultam médicos, que tem famílias que de fato precisam disso. De fato, tem essa despesa extra. É disso que eu estou falando. E essa despesa extra, quando de fato, isso é lógico que não pode ser uma coisa não pode ser uma mentira, né? Não pode ser uma fraude, tem que ser um fato, tem que ser a realidade daquela família. E quando eles provam, de fato, é deduzido no valor da renda bruta e pode sim entrar no benefício, né? No benefício de prestação continuada, mesmo que o salário exceda o quarto de salário mínimo. É isso que eu estou querendo dizer. Sim, sim, nesse caso é possível, sim. Então é isso, tirar dessa dúvida de cálculos, porque é muito cálculo, né? Não é a minha área, cálculos não é a minha área. Hoje, por exemplo, eu estava falando da questão de utilizar o curso de economia para atender na minha área. Hoje a gente sabe que o próprio Poder Judiciário ele se utiliza de auxiliares que a gente chama auxiliares do juízo, né? Como contadores, economistas, contabilistas, enfim, para efetivar esses cálculos. Porque, por exemplo, numa demanda trabalhista, havendo condenação em relação à empresa reclamada, um dos itens da condenação é recolhimento previdenciário. Né? Aí o que acontece? O juiz ele se utiliza desses auxiliares da justiça, que trabalham diretamente nessa área, justamente para fazer o cálculo atuarial. Entendeu? E o juiz tem eles como peritos mesmo. Então eles auxiliam diretamente o juízo dentro dessa área previdenciária e outras também, mas especificamente é uma área muito específica, para que se dê um resultado com certeza que o juízo precisa. Para efeito de recolhimentos atrasados, enfim. Entendi. Não sei se tem alguém aí na live que está querendo fazer alguma pergunta, ou se de repente quer. Se você está aí na live, você quer participar, fica à vontade, manda um convite para a Estamos gente. abertos. E se tem alguém que está precisando de uma informação, aproveita aí, vamos explorar o doutor João Júnior, porque isso não é todo dia. Né? E hoje é importante também, continuando a questão do BPC, viu, mano? Primeiramente tem que ter cadastro no CadÚnico, né? Do governo federal. Né? Isso é importante falar, né? E tem que estar, por exemplo, atualizado com no máximo 2 anos da última atualização. Se a pessoa fez um CadÚnico, requereu o benefício, mas tem prazo superior a 2 anos que atualizou, ela não vai conseguir. Ela vai ter seu benefício indeferido. Então, primeiramente, aos candidatos do BPC Loas, eu oriento para que façam uma atualização no CadÚnico. Né? E aí, fazer a atualização, e aí, na sequência, já pode requerer o benefício. Porque isso é checado no momento da análise do benefício. Verdade. Entendeu? Quando se requeria um benefício de prestação continuada, a pessoa tinha que mandar a declaração, né, de imposto de renda, ou a declaração dos seus gastos mensais. Hoje não precisa. Hoje tudo que falou em renda familiar é no CadÚnico que eles vão ver. Não tem como ver, não existe outra forma. Então, como o João Júnior falou, não tem como você acessar o benefício. Na minha área, né, como eu trabalho com assistente, com serviço social, sou assistente social, não, eu digo logo que é bom dizer que nenhum outro benefício você acessa se não tiver seu cadastro único
e o tiveram atualizado, não acessa. Né? Mas como nós estamos falando de BPC, né? Então a primeira coisa, a primeira providência é cadastro atualizado. Às vezes, doutor João Júnior, às vezes a pessoa chega lá e está com o cadastro até atualizado, digamos assim, tem um ano mais ou menos que foi atualizado, tá, gente? Tá atual. Só que essa pessoa chega e faz o acesso da entrada, faz o requerimento, né, do BPC e depois negado. Vamos falar aqui na linguagem, eu vou falar na linguagem popular porque eu falo com o meu público, Sim. referido, né, na verdade é negado. E aí vem para a gente naquele questionamento, mas o que aconteceu, né? Porque é bom dizer também, o João Júnior é advogado, mexe com isso aí, mexe com o direito previdenciário, o direito social, mas ele sabe, né, como todos nós profissionais sabemos, e é bom que a gente diga isso aqui, quando um idoso, uma pessoa com deficiência, um PCD, vai requerer o benefício de prestação continuada, ele não precisa necessariamente constituir um advogado. Né? Doutor João, ele sabe disso. Na área administrativa, não. Vou deixar você falar mais um pouco sobre isso. Mas, principalmente, o idoso, ele já está numa idade, ele já tem 65 anos, tem um cadastro único atualizado. Tem renda, a família não pode, porque também tem isso. O BPC, ele é para o idoso acima de 65 anos que não tem como se sustentar e que a família não tem como prover o seu sustento. É bom saber, é bom a gente dizer isso. Porque nem todo idoso com 65, mais de 65 anos pode acessar o benefício, não, porque você vai chegar lá e os cálculos, como já foi dito aqui, né, existe o database lá que vai fazer, vai entrar em todos, tem acesso aos bancos, tem acesso ao INSS, tem acesso a todas as instituições financeiras, e se você recebe um valor, porque um parente, um familiar, um filho que tem um emprego decente, recebe e pode sustentar o pai ou a mãe, e ele manda aquele valor todo mês, com certeza vai ser indeferido, vai ser negado, porque vai cair lá que ele recebe um valor todo mês. Então, não é apenas por ser um idoso com mais de 65 anos que ele tem acesso. É necessário que a família não possa manter esse idoso, que esse idoso não se autossustente e que a família também não possa mantê-lo. Aí, mais de 65 anos, a família não pode manter, ele não tem como sustentar, né? Então, está com a cadastro atualizado, não vai precisar constituir advogado para entrar. Apesar que alguns o fazem, e lógico, né? E precisa, o advogado, se ele entra com essa causa, ele é um profissional, é o trabalho dele, ele precisa cobrar, obviamente. Mas, assim, como assistente social e funcionária pública, né, servidora pública, eu preciso dizer isso. Você, para acessar o BPC, lógico, necessita de um advogado, de um profissional do direito para acessá-lo. É um direito, você está dizendo, é direito. Agora, quando tem algumas pessoas, principalmente PCD, tem muita dificuldade em acesso. Aí, normalmente, vai ser necessário um profissional do direito, porque os dispositivos da lei que eles conhecem e podem acessar de outra forma. Porque eu nunca vi tanto trabalho uma pessoa PCD que reconhecido pelo médico lá, com o seu laudo médico, dizendo que a doença é incapacitante e mesmo assim tem tanta dificuldade, porque assim, né? A pessoa com deficiência, com o seu laudo médico, esse laudo médico tem que ter o médico, o perito do INSS, tem que ter o mesmo entendimento desse médico que expediu esse laudo. Então, é assim, por isso é aí o entrave, é aí que a maioria dos PCDs vão necessitar do advogado. Queria que você falasse mais um pouco sobre isso. Tá certo, você tá certa. E assim, muitas pessoas procuram advogado hoje por causa da questão de complexidade de documentação, né? Hoje a documentação que você manda para o órgão é toda digitalizada. Então as pessoas assim, mais idosas, ou pessoas que não têm tanta afinidade com aplicativos, né? Elas procuram um profissional já para fazer tudo isso, né? Mas isso não impede que elas requeram o próprio benefício.
Um detalhe importante é assim, se for requerer judicialmente, o Juizado Especial Federal Previdenciário, que seria o nosso juizado de pequenas causas, né? Ele comporta causas hoje até 60 salários mínimos sem advogado e acima de 60 salários mínimos com advogado. Na Justiça Civil é diferente, esse patamar é um pouco menor, é até 40 salários mínimos, né? Sendo que na Justiça Civil, pedido acima de 20 salários mínimos, já precisa de advogado. Então, de 20 acima já precisa de advogado. No especial federal previdenciário, até 60 salários mínimos ela pode pleitear. Você falou está certo, né? Ela pode fazer o pedido de per si, sem necessidade de intervenção de um profissional. A questão é o seguinte, vem depois disso, né? Porque o INSS começa a pedir documentação, e aí ela começa a gerar dúvida nela o que deve fazer ou não para não perder o benefício. Aí eu aconselharia a ter a opinião de um profissional. Mas, em regra, é isso que você falou mesmo, Vilma. Tá certo. E como é servidora pública, né, e trabalhando, atuando na proteção social básica, eu preciso dizer isso, né? Você pode ir no CRAS. Quando o idoso ele Sim. tem acesso, assim, normalmente nós não fazemos esse acesso, assim, não é praxe. Já foi. Foi praxe, era prática do assistente social no CRAS fazer esse acesso, né? Hoje, por conta daquela. É tudo digitalizado, tudo informatizado. A pessoa que vai fazer o acesso precisa ter um e-mail, né? Precisa ter a senha desse e-mail e precisa ter a senha do INSS, a própria senha, que é uma senha pessoal, intransferível. Então, assim, não é bom que o assistente social ou que o funcionário do CRAS hoje tenha a senha dessas pessoas. Mas, no caso, quando o idoso não tem ninguém, não tem uma família, porque normalmente o idoso ele não sabe acessar, mas ele tem um filho, ele tem um sobrinho, né, um neto que acessa para ele, que tem acesso à internet, tem computador em casa, tem internet em casa, tem celular que pode baixar o meu INSS e fazer o acesso ali. Mas quando o idoso não tem mesmo ninguém, que acontece, já aconteceu, já fiz acesso de pessoas idosas que não tinha ninguém mesmo para fazer isso. Então, o CRAS vai ter que fazer esse serviço. Não é? Porque a questão da exclusão digital. E isso também consiste numa. Como é que eu poderia dizer? A pessoa está sendo excluída socialmente, não é? Porque não tem acesso à internet, porque não tem um aparelho de celular ou computador. Isso é exclusão digital. E nós, como profissionais que acessamos trabalhamos para o acesso de direito da população, nós precisamos ver essa questão. Então, algumas vezes vai ser necessário o assistente social, o educador social que trabalha junto à equipe lá no CRAS, fazer esse acesso mesmo mesmo que crie uma senha, mesmo que depois essa senha seja modificada, mas é necessário no momento. Então, o idoso ele pode fazer esse acesso através do CRAS e pode fazer esse acesso, obviamente, através do profissional do direito, do advogado, claro. O CRAS é um instituto que foi criado com essa finalidade específica, né? Da visão social da coisa e dos necessitados, né? Então ele atende bem, atende com eficiência, com proficiência e tem destinado aí realmente, tem protegido bastante esse direito dos idosos aí, né? Parabéns para vocês do CRAS aí. Obrigada pela parte que me toca. Árduo, falta muita coisa ainda, mas de fato é a Casa da Cidadania, né? Que para quem não conhece, quem não sabe, o CRAS, pessoal, o CRAS é a Casa da Cidadania. A Sem assistência dúvida. social é para todos que dela precisa. Então, o CRAS é um lugar de acolhimento para a população que necessita de algum benefício. E aquele lugar tem que ser um lugar de acolhimento, tem que ser um lugar. Não é lá, nós não prestamos favores, não é? Isso aí já passou, já foi há muitos anos atrás, desde a Constituição Federal de 88, que a assistência social, aliás, desde a LOAS mesmo, desde a lei de 2023, que a assistência social
é direito, né, daqueles que necessitam. Então, a pessoa pode ir no CRAS, pode requerer o seu direito, tem que ser bem acolhido, tem que ser bem orientado, porque ali é a casa da cidadania. E vai continuar sendo, né? Porque a gente vê, como a gente falou, eu falei no início da nossa live, o número de necessitados hipossuficientes que depende de benefícios assistenciais está crescendo assustadoramente, né? Então, se você não tiver um CRAS dando esse apoio aos necessitados, acolhimento, como você mesmo falou, essas pessoas vão ao desalento, não tem onde recorrer, né? Doutor, Então, crescendo vão... assustadoramente no país, a gente sabe disso, né? Principalmente, sobretudo depois da pandemia. Quer dizer, depois da pandemia, não, que nós ainda continuamos, né, numa pandemia. Não, talvez parece que agora a OMS não considera mais pandemia, né? Mas nós estamos ainda dentro do problema, tem muita gente ainda adoecendo, ainda tem pessoas morrendo, mas assim, aquela situação mais antes da vacina, aquela situação mais crítica, nós já passamos. E nós temos aí resquícios, né, daquele momento mais crítico. Então, esse momento aí, que a gente pode chamar de pós-pandemia, tem esse crescimento de empobrecimento, assustador, e os CRAs é um reflexo disso. Tem crescido, o atendimento nos CRAs tem crescido assustador. Isso é um reflexo do que está acontecendo no país. Sim, como eu disse, é um atendimento eficiente que também, assim como nós profissionais deste outro lado, que também temos a visão social da coisa, a gente sempre dá o melhor, tenta dar a melhor perspectiva para o necessitado, né? Assim como vocês, eu também, a gente também costuma fazer uma triagem, como eu disse no início da live, né? A gente, infelizmente, desencanta muita gente. E aí, causamos o desalento, né? Infelizmente. Mas é isso mesmo. É verdade. Quantas pessoas não chegam, ainda não completou 65 anos, às vezes tem 60, 62, numa situação de penúria, de pobreza, e nós ficamos de mãos atadas, né, doutor? Exatamente, exatamente. Mas nos cabe sempre falar com a verdade, a honestidade, né? Porque quem necessita dos nossos trabalhos, seja ele em qualquer área que seja, o trabalho profissional, ele quer perspectiva, né? Ele quer perspectiva e não quer perspectiva de perder, ele quer perspectiva de ganho, né? Então eu costumo dizer, analisando detidamente a documentação, os requisitos, tem os requisitos subjetivos que dizem respeito à pessoa e os requisitos objetivos que dizem respeito à documentação, avaliando esses dois requisitos, objetivo e subjetivo, a gente dá até uma estatística aproximada de possibilidade, mas jamais uma certeza. E como eu disse também, não depende de nós, depende de quem está analisando, avaliando a documentação, o que será, repito, o que será novamente apreciado pelo judiciário em caso de negativa, né? Então, isso eu sempre deixo claro, né? Deixo bem claro que a parte final não é a carta que ele vai receber do órgão indeferido, que dá para continuar, se é desejo dele continuar, vamos avante. Os recursos, né? Nesse caso, ele É, as ações, o recurso propriamente é do próprio órgão, né? Às vezes não vale a pena recorrer administrativamente de um indeferimento, porque é um tempo que você ganha indo ao judiciário. Porque, veja, a pessoa demora 4 anos para ter, seu exemplo, 4 anos para ter o resultado. Aí, 4 anos e pouco vem deferimento. Para que eu vou recorrer administrativamente se eu já perdi 4 anos? Então, eu vou direto no judiciário. Se tiver os requisitos de uma tutela antecipada, de uma liminar, de um provimento antecipatório do judiciário, se tiver documentação atinente, referente, que deixe claro que aquela pessoa tem direito, o juiz pode até dar uma liminar e determinar que, desde já, o INSS pague atrasados e atualizados. A liminar ela tem um problema que eu sempre costumo falar. Mas Toda liminar, você está se referindo ao previdenciário, né?
previdenciária. Sim. Toda liminar, especificamente no âmbito previdenciário, volto a falar das pessoas que preenchem os requisitos objetivos, subjetivos, e que não foi concedido administrativamente pela autarquia e INSS, pode ter direito a liminar. Tem um problema. O INSS ele recorre invariavelmente das decisões desfavoráveis a ele, como deve ser, né? Numa liminar concedida pelo judiciário, existe risco, em caso de o INSS recorrer, da decisão que concedeu a liminar ser reformada pelo Tribunal Regional Federal. Uhum. Então hoje há decisões ímpares, né? As decisões que cassam a liminar e que aí o beneficiário fica obrigado a devolver eventuais parcelas atrasadas. Mas também há decisões do STJ que, como se trata de questão alimentar, porque direito previdenciário é puramente questão alimentar, né? Então, no trajeto jurídico, na expressão jurídica, a gente fala direito a alimentos. E os benefícios assistenciais têm natureza alimentar. E o STJ entende, em algumas de suas turmas, que mesmo cassando a liminar, o beneficiário não precisaria devolver o que eventualmente ele recebeu pela decisão liminar, justamente por ter natureza alimentar. Entendeu? Então tem essas nuances aí que é bom esclarecer, porque eu, assim, eu como profissional, se as pessoas têm direito e foi negado pelo INSS e tem os requisitos objetivos e subjetivos, eu peço a liminar. Seguro, né, com a certeza não, seguro de que aquela decisão foi bem dada, bem fundamentada pelo juiz e dificilmente vai ser reformada pelo TRF, que é a segunda instância. Então o profissional tem que ter certeza de uma sentença bem fundamentada, bem dosada em termos de valores, né, para diminuir, excluir infelizmente não dá, mas para diminuir o risco de uma reforma. Né? Volto a falar, eu prefiro pedir uma liminar que ela seja concedida do que deixar o cidadão e a pessoa que tem direito esperando 4 anos. Entendeu? Então, essa nuance que eu acho... Olha o risco dessa devolução, então, né? É isso que eu estou te falando. Tem decisões que entendem pela devolução, mas o que está prevalecendo hoje é que não deve devolver justamente pela natureza alimentar. E se o juiz deu a liminar, é porque ele fundamentou bem a decisão dele. Então não teria por que devolver os atrasados da concessão da liminar. Entendeu? E hoje um benefício previdenciário é assim, você ganha em primeira instância, né? No judiciário você tem a liminar e o juiz condena o INSS a pagar os atrasados, né? Normalmente desde quando ele tinha direito, já para receber e não recebeu, e dali para frente receber os valores corretos das pensões fixadas. São os chamados retroativos, né? Retroativo. São os atrasados ou retroativos, exatamente. Devidamente corrigidos, índices de atualização monetária, juros legais e tudo mais. Inclusive, doutor João Júnior, a gente está falando do previdenciário, você está falando do previdenciário aí, que eu não conheço, não é a minha área, mas inclusive para o beneficiário dos benefícios socioassistenciais, né, do BPC Loas. Inclusive também a pessoa dá a entrada, fica lá na análise meses, quando ele recebe todos os retroativos. É isso o cálculo? O cidadão não tem culpa da demora dos órgãos. Uhum. E se ele não for receber atrasado, então ele vai ser penalizado mais uma vez por ter que esperar e por não poder receber o atrasado por demora dos órgãos que analisam. Sim. Entendeu? Seria uma dupla penalização para ele, o fato de esperar e o fato de não poder receber os atrasados. Por isso, esse momento de pagar o retroativo, né? Exatamente. Que é direito, não é nada. Não é favor. Não é favor. É direito dele. Entendeu? Bom, foi muito bom a aula aí, viu? Essa do previdenciário, que eu não entendi.
Mas vamos lá. Vamos combinar depois, se tiver na sua pauta, ou for de interesse seu, ou dos seus seguidores, ou dos meus seguidores, a gente combina uma pauta de direito civil vinculada à questão familiar, né? Esclarecendo esses pontos que têm ligação com o direito previdenciário. Tem algumas. Alguém está falando aqui. Você. Cadê? Tem uma pergunta. Alguém comentou, fez um comentário aqui, disse assim, que inclusive a Rosana, nesses casos, independente de PCD ou idosos, sempre que vai prevalecer será a renda per capita? Sim, né, doutor? Fala aí. Sempre a renda per capita. Né? No momento o que vai prevalecer é sempre a renda per capita do grupo familiar. Sim. Entendeu? É sempre isso que prevalece. Com relação à questão com relação à questão de cálculos de salário, de renda familiar, né? É sempre o que vai prevalecer, independente se o benefício é para o idoso, para a pessoa idosa, ou para a pessoa com deficiência, vai ter que entrar aí nesse cálculo, e o cálculo baseado na renda per capita. Sim, isso mesmo. É importante também falar as pessoas que têm direito ao BPC, né? Não é só o brasileiro nato. O brasileiro nato, o brasileiro naturalizado e aos portugueses, né? Que comprovem renda fixa no Brasil. Entendeu? E aí também tem os mesmos requisitos para eles também. Então é brasileiro nato, brasileiro naturalizado e aqueles de nacionalidade portuguesa. Vivendo no Brasil e trabalhando aqui no Brasil, né? Tem que comprovar residência fixa no Brasil. Apenas a residência fixa. Residência fixa no Brasil. É verdade, não tem que comprovar renda porque é para o BPC, entendi. A lei não faz essa ressalva em relação aos equiparados. A gente chama os irmãos de língua, como os portugueses, de equiparados, né? Então, a lei não faz essa distinção de ter que estar trabalhando ou não, basta ter residência fixa. Né? Porque a lei, nesse caso, ela faz uma equiparação no capítulo da Constituição Federal que fala quem pode ocupar determinados cargos públicos. E a Constituição Federal, né, ela especificamente, pormenorizadamente, ela rola. E alguns cargos são privativos de brasileiro nato, outros brasileiros naturalizados e até os equiparados, né, que são os de língua portuguesa também. Uhum. Então, ela aproveitou o texto da própria Constituição para conceder esse benefício a esse nicho, né, de pessoas. Entendi. Entendeu? Legal. Essa questão aí que eu não tinha colocado aqui foi muito bem colocada por você. E é importante, sim, porque temos muitos estrangeiros no país, pessoas que vêm. Inclusive, lá no nosso trabalho, tem algumas pessoas que são imigrantes e que a gente faz esse trabalho com eles também. Só que, nesse caso, a maioria ainda não é naturalizada, né, e não tem direito ao BPC, infelizmente. Eventuais turistas que não atendem esse requisito, que é um requisito objetivo, não vão fazer direito a esse benefício. Sim. Né? Eu estou passando no Brasil, gostei do Brasil, pretendo morar no Brasil e quero benefício. Infelizmente, né? Tem que ter, assim, a gente chama de uma estabilidade, né? Não algo transitório. Sim, entendi. Entendeu? Olha, está dizendo que não sabia que a Rose... Ela disse que não sabia também. Não é a Rose, não. É interessante isso. A Ana, que interessante que não sabia. Muito bom, doutor. Certo? Nós acho que já falamos com relação à questão do acesso, né? Então, além de ser através do advogado, você pode em casa mesmo, no celular, baixar ali o aplicativo, o app do meu INSS e fazer o acesso por ali, né? Obviamente, quem conhece, quem pode
Eu vou dar agora, se você me permite. Das modernidades, né? Quem pode, quem sabe mexer com o celular, quem sabe enviar documentação, porque vai chegar um momento que vai ser necessário. Antes o INSS, mas parece que já estão recebendo novamente, né? Porque agora até o mês passado estava fechado para receber presencialmente a documentação, mas a única é que estariam abrindo, acho que agora no mês de julho, estaria abrindo para receber novamente a documentação. Você tem notícia, doutor, sobre isso? Estão abrindo gradativamente. Não é isso? Gradativamente, né? Agora, eu não sei se vai ter alguma outra portaria do órgão, no sentido de que a doença está avançando de novo, né? Se vai dar um stop ou se vai continuar continuar abrindo gradativamente, né? Ô Vilma, se você me permite, eu quero até passar um caminho aqui para você de como a pessoa que está interessada em obter qualquer benefício do INSS, especificamente hoje o que a gente está tratando, o BPC Loas, eu vou falar aqui os caminhos. Aí, se você quiser, depois eu disponibilizo para você, você deixa no seu perfil no Instagram, para quem tiver interesse, tá? Posso falar? Bom, primeiramente a pessoa tem que baixar o meu aplicativo num dispositivo, seja computador, ou no tablet, ou no smartphone, enfim, do meu INSS. Baixando esse aplicativo, ela tem que fazer um login no sistema, né? Aí ela tem que escolher a opção agendamentos/requerimento. Eu estou falando aqui en passant, mas depois eu disponibilizo para você, tá? Então, é meu aplicativo, meu INSS, escolher a opção agendamento, requerimento. Terceiro passo, clicar em novo requerimento, atualizar, aí ela atualiza os dados dela, né? Aquilo que eu te falei do CadÚnico, que precisa estar atualizado. Atualiza os dados que ela achar pertinente. Tem alguns marcados com asterisco que não são necessários. Outros marcados com asteriscos são de preenchimento obrigatório. Aí clique em avançar. Digita no campo pesquisar a palavra, por exemplo, esse caso aí especificamente para pessoa com deficiência, tá? Estou dando especificamente para pessoa com deficiência. Então, no campo pesquisar, digitar a palavra deficiência e seleciona o serviço desejado, se é o BPC Loas ou aposentadoria, tá? Aí, o segurado ele será previamente comunicado nos casos em que for indisponível, aliás, indispensável, o atendimento presencial. Tem casos, como a gente falou, estão voltando presencial e tem outros que ainda dá para fazer pelo aplicativo. Mas tem alguns casos, como perícia, algumas coisas, que continua sendo presencial. Então, na hora de selecionar pessoa com deficiência, o órgão automaticamente vai informar se é presencial ou se pode ser à distância, tá? E a partir daí, feito isso, ele acompanha facilmente o andamento do agendamento dele pelo próprio aplicativo. Tá? Eu vou disponibilizar isso aqui para você depois, se você quiser, para deixar para os seus seguidores aí, né? E é isso. Perdão. Falei muito. Perdão, só para o que você vai me disponibilizar, esse material, primeiro, assim, agradecer, né, assim, de maneira, pela sua generosidade. Você é um profissional e você trabalha com isso. E quanto mais pessoas você tiver para fazer esse acesso, renda entrando para você, porque você é profissional. Mas você está disponibilizando os caminhos, né? Você está colocando aí à disposição e mostrando qual é feito esse acesso. E isso é generosidade. E a gente só tem que agradecer para você. E sim, eu vou pegar esse material que você vai disponibilizar e vou botar, pessoal, vou deixar nos meus stories. Então, quem quiser ver esses caminhos, quem quiser ver esse material, vai estar lá nos meus stories, ok? Pode continuar. Perfeito. Então, estamos aqui hoje para exercer um munus, né? Exercer informações aí de naturezas sociais, né? No sentido de realmente auxiliar e ajudar aquela pessoa que tem dificuldade de acessar isso diretamente no órgão público. Então, a gente não é que encurta caminho, a gente é que traça as diretrizes pelos caminhos que devem ser seguidos. Ninguém está encurtando o caminho aqui.
pelos caminhos que devem ser seguidos de uma forma didática, né? De uma forma mais específica e minuciosa. É esse o objetivo da nossa presença hoje aqui. Isso, o objetivo com essa live hoje é facilitar para o povo, né, para o pessoal que necessita desse benefício. O doutor João Júnior está aqui para isso também, para nos ajudar a colocar disponibilizar essa facilitação de acesso aos benefícios. E digo mais, Dilma, os seus seguidores, ou as pessoas que te conhecem, se tiverem dúvidas depois, pode fazer para você, você manda para mim que eu respondo sem problema nenhum. Legal. Tá? Independentemente da live, dela ficar gravada ou não, os seus seguidores, ou quem eventualmente tenha conhecimento contigo, pode encaminhar eventuais dúvidas que eu respondo sem problema nenhum. Ótimo. Tá? Se chegar para mim, eu mando para você, certamente. Tá certo. Então, pessoal, a Rosana quer entrar. A Rosana não por acaso, é a esposa do Dr. João Júnior, né? Minha colega da informação. Você gostaria de entrar, Rosana? Você está aí ainda? Qualquer coisa você dá Deixa eu só ressaltar aqui talvez, não sei se seja uma última informação ou não, mas é sobre o BPC ainda. Posso falar? É importante, às vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho um benefício no âmbito da Seguridade Social, qualquer outro benefício. O BPC não pode ser acumulado com outro benefício no âmbito da Seguridade Social. Por exemplo, aposentadorias e pensão. Ou, por exemplo, o IN... Desculpa, pode falar. Não, eu estava falando, olha aí, que informação tão necessária. Pode falar. O RGPS, que é o Regime Geral da Previdência Social, que é o que concede o BPC-LOAS. Por exemplo, se a pessoa tem esse benefício do BPC-LOAS, que é próprio da Previdência Social, e se ela, por exemplo, hoje exerce algum cargo de funcionário público, que a gente chama de regime próprio, não pode ser acumulado. Então tem regime próprio, que é o estatutário, que é dos funcionários públicos, né? Sejam municipais, estaduais ou federais, eles têm um regime próprio, não pode acumular um BPC-LOAS com outro regime ou com outros de natureza da Seguridade Social, como eu te falei, como pensão e aposentadoria. Isso é fator impeditivo para a pessoa receber. E se ela omitir isso na informação, com certeza no cruzamento de informações que eu falei no início da live, o órgão previdenciário vai descobrir e é complicado. Doutor João, por falar nisso, eu falei que DataPrev, inicialmente, em algum momento da nossa conversa, mas é isso mesmo, né? Me parece que uma instituição de cruzamento de dados é a DataPrev, né? DataPrev. A DataPrev é especificamente quem processa todos os dados da Previdência Social. Isso. Não tem como o cara escapar, porque se tiver falando uma coisa que não condiz com a realidade, vai bater lá, não tem como. Eu costumo falar, Vilma, que o tentar burlar é uma coisa caríssima. Tentar burlar o sistema, porque hoje você tem técnicos totalmente abalizados, né? Avaliados, submetidos aos mais sistemas de provas e títulos para ingressar como técnico de uma entidade dessa. Então tenha certeza, se passou agora, amanhã vai pegar. Entendeu? Então é melhor a pessoa ter negado o benefício e a gente tentar conseguir legalmente via judicial do que burlar o sistema e pelo caminho mais curto e cair no primeiro buraco que encontra pelo caminho. Certo. Porque ela não vai comprometer a pessoa, por exemplo, condenada à devolução de valores recebidos por fraude, enfim. Ela não está comprometendo só o patrimônio dela. Ela está comprometendo o patrimônio dos familiares, dos eventuais herdeiros,
dos bens que ela tem, entendeu? Então é um caminho curto, porém é curto. Pode demorar, mas um dia vai cair lá na malha fina. E aí tem que devolver tudo corrigido, isso sem prejuízo de responder criminalmente. Quando eu falo sem prejuízo, quer dizer, responde civilmente e criminalmente. As duas. As duas vai responder Nas duas esferas. duas esferas. A gente só tem mais dois assuntos que eu gostaria de tratar, de trazer aqui, para que a gente falasse. Uma é a questão ainda sobre o benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência. A gente entender que é necessário para a pessoa que acessou, a pessoa com deficiência que acessa o benefício, começa a receber, mas é necessário uma revisão periódica, né, doutor? Essa pessoa vai ficar passando periodicamente pelo INSS. Existe, acho que não tem um prazo específico, depende do entendimento do perito, é isso? Depende do entendimento do perito. No próprio laudo ele já fala isso. É a prova de vida dele, do deficiente. A prova equipara a prova de vida da pessoa que recebe o benefício assistencial com o PCD. Isso. Entendeu? É como se fosse isso. Necessário, a gente sabe. Viu, pessoal aí, PCD, que está acessando benefícios, saber que enquanto a pessoa idosa é a questão da prova de vida, né? A pessoa com deficiência tem que estar fazendo... Avaliação periódica. Avaliação periódica. Avaliação periódica, muito bem. E o último assunto que eu quero ainda tratar, gostaria de tratar juntamente aqui com o doutor João Júnior, essa é uma questão que eu não conheço bem, que a gente está ainda, que provavelmente não foi, ainda não passou, ainda está numa comissão, não foi aprovado, não sei como é. Mas existe, eu estava vendo, uma notícia que uma comissão, a data é 17 de 11 de 2021, uma comissão que aprova uma política nacional de apoio aos cuidadores informais para cuidadores de pessoas BPC, né? Tanto idoso, pessoas com deficiência. Mas me parece que não foi aprovado. Me parece que eles querem acrescentar aí... Não, existe um acréscimo já para a pessoa que cuida da pessoa com problemas... Assim, já está regulamentado. Já está regulamentado. Seja a pessoa idosa. Já existe um percentual para o cuidador. Mas me parece que é 25%. Fale sobre isso. Então, a pessoa que vai requerer o benefício já declara no próprio requerimento que precisa de um assistente, né? E esse assistente hoje, ele tem um adicional de... Aliás, o beneficiário, ele tem um adicional de 25% que incide sobre o benefício assistencial dele, justamente porque o INSS entende o seguinte, que esse valor excedente vai ser para pagar esse acompanhante, essa pessoa que está dando assistência para ele. Então, isso hoje já é regulamentado, sim. 25% é pouco demais, né, doutor? A gente sabe da situação, das questões previdenciárias que são pesadas. Isso, deixa eu fazer uma ressalva. Isso não está regulamentado para o BPC, só para pessoa com invalidez. Para pessoas com invalidez. Com invalidez, entendeu? Agora, aposentado por invalidez. Aposentado por invalidez. Aposentado por invalidez, entendi. Por invalidez. Mas nesse caso a pessoa, o BPC também, né? Não, é como se fosse, um benefício também, né? É como se fosse equiparado ao BPC, mas é um benefício, é um adicional extra para a pessoa, né, para aposentado por invalidez. Tá? Não está dentro do BPC, não. Não é do BPC, não. Não está dentro do BPC. O BPC é só aquilo encaixado num quarto da renda familiar e ponto final. Então a comissão... É um salário mínimo. É um salário mínimo hoje. Hoje é um salário mínimo. Tá? Nada mais que isso.
Mas, Agora, o aposentado por invalidez, se declarar que precisa, comprovar que precisa, vai ter esse adicional de 25%. mas existem projetos de lei tramitando para isso? Existe. Tem uma comissão que está tentando aprovação, não é isso? Existe. Para o Está BP. parado, né? Eu também Para o BPC, mas tá parado no Congresso, mas existe. um monte de coisa está parado no Congresso, né? Infelizmente. Você nem imagina. Você nem imagina. Eu acho que o que eu tinha a gente tratar de perguntas, eu acho que era basicamente isso. É assim, Certo. de grande importância esse momento. A gente, daqui a pouco a gente vai passar aí já, eu acho que já passamos de 1 hora, nem parece, Já mas já. passamos. Já Passamos? Já passamos de 1 hora. quase Já passamos. passamos 1 hora, Rápido, né? A uma gente... hora, 1 hora e 20 minutos. Pronto, então, nós vamos já partindo para encerrar, né, para nossas considerações finais. Antes de agradecer, eu quero também deixar mais uma vez para as pessoas, né? Nós vamos deixar o doutor João Júnior tem um material, vai disponibilizar. Eu vou deixar na minha live, aliás, perdão, vou deixar nos stories, né, esse material que é o passo a passo de como você acessar o benefício para a pessoa com deficiência, não é isso, doutor João Júnior? Exatamente. Isso, então vamos deixar e só nos resta agradecer. Agradecer a você que entrou na live, nem que seja pelo pouco, depois vai. Alguns assistem depois, porque não tem tempo de ficar na live o tempo inteiro. Você que Tá esteve com certo. paciência de ficar até o final da nossa live, muito obrigada. Meu agradecimento à minha colega, né, a Rosana. Muito obrigada, Rosana, que tem aí sido essa ponte para a gente, né, que é a esposa mais. Normalmente eu preciso, inclusive, eu estava vendo a nossa chamada, o nosso convite, que foi ela que fez, né? Inclusive foi a Rosana que confeccionou o convite lá na Canva, O banner. O banner. a chamada, né, o convite com a data e tal, e colocou os coraçãozinhos subindo. E assim, eu preciso dizer na live, preciso reiterar na live que o doutor João Júnior é o esposo da minha colega Rosana, né? E que ela que faz esses convites para a gente, né? Porque ficou estranho, ficou a minha foto, a foto do doutor João Júnior, né? E as informações, e colocou os coraçãozinhos ali subindo. Né? Então, assim, necessário dizer, o doutor João Júnior é o esposo da minha colega Rosana, a quem eu tenho muita gratidão, que tem contribuído demais também com as nossas lives, né? Quero agradecer e, finalmente, quero agradecer muito a você, doutor João Júnior, pela disposição, pela disponibilidade, por esse coração generoso, né, em deixar você, mais uma vez, eu quero reiterar, você é um profissional do direito, mister que você receba honorários por cada pessoa que você faz o acesso ao BPC, obviamente, porque você é profissional, mas a sua generosidade em colocar à disposição o passo a passo para as pessoas fazerem o acesso por si mesmo, para não precisar pagar honorários, isso não tem preço. Obrigada, obrigada por essa generosidade, obrigada por estar aqui conosco. Né? Quem sabe nós não teremos outras lives aí com você. Né? Você Conte já comigo. e vamos para frente. Muito obrigada. Eu agradeço, né, pela oportunidade de ter contribuído aí daqui minimamente ou um pouco esclarecido alguns pontos primordiais aí para os problemas sociais que a população vive, né? E ter esclarecido algumas dúvidas aí. Se tiver alguma dúvida, pode mandar que eu esclareço, destrincho da melhor forma possível. Certo. Então, se o pessoal que está nos ouvindo aí, que nos ouvirão depois, tiver alguma dúvida e quiser perguntar diretamente, não tem como de perguntar diretamente para o doutor, mas manda as perguntas para mim que eu vou entrar em contato com ele, entrego as perguntas para ele e a resposta a gente faz um retorno. Tá certo? Com Vamos certeza. fazer essa ponte aqui. Doutor João Júnior, brigadão.
Boa noite a todos e a todas. E até a próxima live, se Deus quiser. Até a próxima, Vilma. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver como é que eu saio daqui agora, que esse celular não é meu. Pronto.